o mau uso do seu tempo, tá? Como o mau uso do seu tempo pode falir a sua empresa de estética automotiva. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então vamos começar. Qual a importância que os senhores dão para o tempo, tá? O tempo que os senhores têm na vida dos senhores aí, todos os dias, tá? À meia-noite, nós já até falamos isso aqui, alguém vai lá na sua conta e deposita 24 horas, tá? Todos os dias. Porém, o que acontece? Eu tenho certeza que você já chegou ao final do dia, digamos por volta das 18 horas ou às 20 horas, a hora que você vai deitar e você vai dormir. E qual que é a sua sensação? Quando você tem certeza que você trabalhou muito o dia inteiro, ou você acha que você trabalhou e você produziu muito o dia inteiro, e você não conseguiu fazer absolutamente nada, tá? Qual que é a sua sensação? O que você pensa? Qual que é a sua sensação no final do dia, tá? E ao contrário, qual que é a sua sensação quando você trabalha o dia todo, quando você realmente produz e chega no final do dia você fala, nossa, hoje eu consegui fazer tudo, hoje eu consegui desenrolar tudo. E geralmente as pessoas que falam isso são pessoas que falam assim, nossa, hoje eu consegui fazer tudo o que eu tinha agendado, hoje eu consegui fazer tudo o que eu tinha programado, hoje eu consegui fazer tudo o que eu tinha me organizado para fazer. E você conseguiu fazer exatamente por isso. Porque você colocou na sua agenda, porque você se programou, porque você se organizou. E as pessoas que chegam no final do dia, que não fizeram isso, que não têm esse sentimento de ter conseguido realizar tudo, elas não falam, pô, até falam às vezes, que às vezes pode acontecer algum contratempo, mas a grande maioria das vezes, elas não falam, nossa, eu não consegui fazer nada que estava na minha agenda, eu não consegui fazer nada pela qual eu tinha me programado, tá? Por quê? Porque faz mau uso do tempo e não consegue se organizar, porque não se programa, tá? Não consegue trabalhar com uma agenda, não consegue se organizar e faz tudo, as coisas vai levando de qualquer jeito e não consegue se organizar e não usa o tempo de maneira correta. Então, quando você não usa o seu tempo de maneira correta, pode ter certeza que você corre um sério risco de você ter muito prejuízo na sua empresa. E isso, pessoal, usar o tempo são várias coisas, desde você se organizar, desde você fazer coisas importantes na hora certa, você ter uma prioridade, tá, para realizar as coisas. Isso é o que muita gente não faz. Tem muita gente que ela não consegue separar o que é importante e o que não é importante. Não consegue separar o que é urgente e o que é importante. Não consegue separar, não sabe nem a diferença dessas coisas. Então, não se organiza. Leva o dia conforme vai aparecendo, vai fazendo de qualquer jeito. Então, acaba se enrolando com o dia, acaba não produzindo nada. Por quê? Não dá importância para o tempo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, pessoal, quanto vale a sua hora? Você já parou para pensar isso? E durante o dia, existem algumas coisas que me preocupam muito. Algumas pessoas perguntam para mim assim, quanto que eu cobro para fazer serviço X? Quanto que eu cobro para fazer um polimento? Quanto que eu cobro para fazer uma higienização? Quanto que eu cobro para fazer uma lavagem técnica? Pessoal, quando você pergunta isso, eu tenho certeza absoluta que se eu fizer uma pergunta para você, quanto é a sua hora trabalhada? Você não vai saber responder. Eu tenho certeza absoluta que você não vai saber responder. Isso, na minha opinião, é o quê? É você não valorizar o seu tempo. É você não valorizar o seu conhecimento. É você não valorizar a sua hora trabalhada. Isso por quê? Simplesmente por uma única razão. Você está na zona de conforto. Você tem uma empresa de estética automotiva, você tem um negócio. Não interessa se você trabalha na garagem da sua casa, se você trabalha sozinho, se você tem um ponto comercial, se você tem 1, 2 ou 3 funcionários, tá? Não interessa para mim. O que interessa é o seguinte, é que você não sabe quanto custa a sua hora trabalhada. E o pior, se você tem uma empresa que você tem 3 ou 4 colaboradores e você não sabe quanto custa a sua hora trabalhada, você precisa entender o seguinte, existem famílias, tá? Existem famílias que estão por trás de você, existem famílias que acreditam no seu negócio, existem famílias que acreditam que dali vai tirar o pão delas. Agora é o seguinte, quando você não sabe quanto custa a sua hora trabalhada, automaticamente você não tem uma meta no final do dia.
você não tem uma meta para bater no final do dia. E quando você não tem uma meta para bater no final do dia, isso quer dizer o quê? Que você vai trabalhar por uma meta de alguém. O que eu quero dizer com isso? Chega alguém para você, por exemplo, e quer fazer um serviço, vamos falar, um polimento. Como você não sabe quanto custa a sua hora, quanto você não sabe quanto custa o seu dia, quando você não sabe quanto custa o seu trabalho, o que você vai fazer? Você vai acabar trabalhando com a meta de alguém. Por que trabalhar com a meta de alguém? Porque o cliente ele chega a ter a sua estética algumas vezes e ele tem na cabeça dele que ele vai pagar pelo seu serviço muitas vezes R$ 500. Mas você não sabe se o seu serviço vale 500, você não sabe se o seu dia, né, vamos colocar assim, vale 500, ele vale 600. Se você tem que pagar 500, 600, 300, 400, você não tem nem ideia disso. Então, quando você não tem uma meta, o que vai acontecer? Você vai trabalhar pela meta de alguém, ou seja, você vai trabalhar para a meta de alguém. Por quê? Porque você não sabe quanto custa o seu dia, você não sabe quanto vale o seu tempo, você não valoriza isso. E quando você não valoriza o seu tempo, automaticamente você não está valorizando a sua empresa de modo geral. Porque uma das coisas mais importantes na sua empresa é o quê? O valor da sua hora trabalhada. Porque dentro da sua hora trabalhada está todos os seus custos, está tudo ali dentro, tá? E dentro da estética automotiva, é um assunto que eu falo várias vezes, é um assunto que existem outras pessoas que falam sobre esse assunto também, diariamente. Eu tenho alguns grupos no Instagram, eu tenho alguns grupos que eu participo de outras pessoas, eu tenho um grupo de alunos. Dentro do Instagram mesmo, eu estou sempre falando em relação à precificação. E quando nós falamos de precificação, várias coisas você vai saber: quanto custa a sua hora, quanto custa o seu dia, ou seja, o seu tempo, a sua hora trabalhada. Isso é coisa que você não sabe, entendeu? Então, quando você não sabe isso, automaticamente você não negocia bem, você não vende bem, você não vai atender bem e você corre um sério risco de tomar prejuízo no final do dia. Isso vai virando uma bola de neve, você precisa começar a entender isso aí, tá bom?